dia! Morri! Boa noite! Olá! Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Assombrado Solano. E diretamente de Brasília, Diogo Pescador Braga. E aqui de volta depois de um longo tempo. Eu só tenho a dizer que esse episódio vai ser perfeitamente esplêndido. Perfectly splendid. Nossa Senhora do Lago de volta. Bu, você lá do Farofa Geek, nossa amiga há muitos ciclos aqui. Eu soube que você deu uma escapada aí do mundo civilizado, né? E foi pro Matagal. Fui, gente, fui fazer minha quarentena no meio do mato. O que você foi fazer no meio do mato, Maria Chiquinha? Cara, era uma casa na árvore, era bem bacana, assim, só que eu vi umas bruxarias e, inclusive, o seu Afonso foi me visitar lá, só que acho que deu errado ali no nome, colocou só um Fzinho. Oh, really? Porque eu acordei de dia e a casa, ela fica no topo, tipo uns 10 metros de altitude, e ela é toda envidraçada. E aí, quando eu acordei, tava escrito, sabe quando alguém faz, tipo, faz assim, e aí escreve o nome? Tava escrito Afonso do lado de fora da janela. Só que assim, fica a 10 metros de altitude. Mas com um F só. É que eu tenho que disfarçar a minha perversão, né? Cara, eu fiquei apavorada, porque assim, isso não tava lá na noite anterior e a casa é alta. Então, eu não sei o que aconteceu. Mas olha só, uma parada maneira. No filme, no fantástico filme Constantine, com Ken Reeves, a Rachel Weisz, ela interpreta dois personagens, que é ela e a irmã gêmea dela. Elas trocavam mensagens através do bafo quente na janela. Caraca. E a parada durava por dias. A parada durava muito tempo. Eu não sei se é verdade isso, porque eu não fui pesquisar, mas como eu acredito nos filmes que eu vejo, de acordo com Constantine, alguém pode ter deixado essa mensagem há muito tempo e agora, por algum motivo térmico, sei lá, o calor interno estava maior do que o de fora e tal, empassou o vidro e aí isso apareceu de novo, entendeu? Could it be? Cara, faz sentido, porque assim, eu fiquei lá 10 dias e eu fui embora e tava escrito Afonso ainda. Continuou durando. É sempre mais confortável, né? Nós buscarmos na ciência as explicações para os espíritos e as facas, né? E senhores, meus amigos, baseado numa das mais clássicas novelas de terror escrita por Henry James, temos aqui a segunda temporada de uma série de contos de terror, por que não? Estamos falando da maldição da mansão Bly, senhoras e senhores, os pesadelos, o inferno. Os quê? Peraí, não vamos deixar passar, não, peraí. Pesadelo. Que a coisa mais assustadora até agora foi essa sua pronúncia aí. Como é que é? Os pesadelos. mas não é estranho que às vezes a gente faça isso com as palavras que não são difíceis, mas do nada o cérebro decide: eu vou meter um I aqui agora. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é um trabalho mental que o Beto quando a gente tá falando, a gente tá escolhendo as palavras na hora que a gente tá falando. É foda. A gente não pré-pensa no bagulho. Então, em algum momento, o cérebro ele vai tentar botar as duas que ele tinha de opção. Exatamente. Perfeito. Será que é isso? As duas palavras quase entraram, aí uma passa, mas vem um I junto. Afonsinho Solano, por favor, traga-nos a sinopse de A Mansão Bly. Olha, eu vou pedir a ajuda da Bu, que tem um nome que super combina com o episódio hoje. É verdade. Que eu vou então contextualizar do que se trata essa série e eu vou pedir pra Bu... Deixa eu só consertar antes de você falar, porque não é a Mansão Bly. É a maldição
da Mansão Bly, senhor Roberto Estrada. Desculpa aí. Você já mostra deboche já, porque você que é novo aí no MRG, você não consegue perceber as nuances. Mas você já mostra um deboche. Essa falta de apreço com o título. E é um deboche característico da pessoa que se assustou vendo aquela obra e aqui quer pagar de... muito, não, nem... Não é terror, não é terror. Não, brincando. Mas olha só, essa, na verdade, pode ser considerada a segunda temporada de uma série ou de uma antologia, não é isso, Bu? Isso aí, né? Começou com A Maldição da Residência Hill. Inclusive, o elenco, né? O casting é muito parecido. O diretor, o Mike Flanagan, ele aproveitou bastante do elenco. E por ser uma antologia, muita gente se confundiu, né? A gente recebeu muito essa pergunta lá no Farofa Geek. Precisa assistir uma pra entender a outra? Não, você pode assistir separadamente, mas eu vou concordar um pouco aí com o Beto de que a primeira temporada, ela pra mim foi bastante terror. E a segunda, pra mim, é uma história mais de amor que de terror, né? Uma história... Calma aí. Ó, antes da gente entrar nisso, eu queria só fazer um complemento, que é o seguinte: essa série, ela tem uma peculiaridade, que é, desde o primeiro, que é o Maldição da Residência Hill, né? E agora o Maldição da Mansão Bly, os dois, o lance dessa antologia é pegar grandes contos ou livros de terror e traduzir para cada temporada dessa série. Então, assim, você na primeira temporada é um livro da Shirley Jackson, agora é o livro do Henry James. Na verdade, vários contos diferentes do Henry James, né? Não é só aquele A Virada do Parafuso que o pessoal tá citando, mas tem pedaços de vários continhos dele também. Isso, na verdade, é uma levada que teve naquele American Horror Stories, onde você tinha cada temporada um arco, uma parada completamente diferente da anterior, né? E aproveitando o elenco também. O American Horror Story, ele é o primeiro que faz isso. Você pega o mesmo elenco, acho que nas 3 primeiras temporadas é o mesmo elenco, depois começa a mudar. Nada a ver com seu primeiro. O Miguel Falabella fazia isso no Sai de Baixo no Vai Que Cola muito antes. Então é por isso que tem muita gente que tá um pouco confusa, né? E perguntaram pra Bu. Inclusive, quem quiser perguntar pra Bu, no Twitter ou no Instagram, como é que faz, Bu? Olha, a gente é Farofa Geek em todas as redes e eu sou Bu Mesquita. Bu Mesquita. Mas, Bu, então aproveita aí no embalo e explica a história, então, dessa temporada. A história da Dani, ela é uma mulher de 20 e poucos anos e ela decide aceitar um emprego numa casa, que é um casarão que fica em Bly, né, no interior da Inglaterra, e ela aceita cuidar dessas 2 crianças que acabaram de se tornar órfãs. E aí, como toda história de terror, coisas estranhas vão acontecendo nesse ambiente, tá? Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Queria saber do homem mais cagão do Matando Robô Gigante, que foi o cara que surpreendeu. O cara que Não sou eu, mano. Seu Comuto Ferreiro Rocher, sou. Mas é que o Didi, Bu, ele surpreendeu a mim e ao Roberto, porque ele realmente não gosta muito de coisas assustadoras, e ele perguntou pra gente, o que vocês acham aqui? A Mansão Hill eu não vi, e o Bly, eu falei, olha, Didi, o Bly é menos assustador que a Hill, eu acho que você devia dar uma olhada, talvez ele se amarrou e sugeriu a pauta, né, Beto? E eu queria começar com o Didi aqui, Diogo, e aí? Cara, essas paradas de terror, assim, eu sou um early adopter, um late adopter de terror, eu só fui começar a ver parada de terror tem 3 anos. Eu fui assistir meu primeiro filme de terror há 3 anos atrás, e quando eu saí do cinema eu gravei um vídeo sobre isso. Foi muito bacana. Mas eu sou realmente cagão, eu adereço isso a muitas coisas, e principalmente a minha criatividade fértil. E eu acreditar nas mentiras que eu conto. Mas o lance eu acho que eu vi os dois, fiquei maluco com as 2 séries, tanto a Residência Hill quanto a Mansão Bly. Que foram maneiro, séries cara, que me surpreenderam num nível inacreditável. O roteiro, a atuação, tudo me fez querer ficar vendo aquilo ali, por mais cagado que eu tivesse. Eu acho que a primeira temporada, A Maldição na Residência Hill, ela é uma parada muito mais de terror. Você tem muito mais sustos, você tem muito mais aquele jump scare que do nada a parada vem e te dá um susto do caralho e tal. Tanto que uma das estratégias usadas pelos diretores durante a produção da série foi não avisar
para as atrizes quando um susto acontecer. Olha então aí. a maioria dos sustos que você vê em algumas cenas são sustos reais. Que elas mudaram mesmo, assim, sabe? Pois é, e é muito maneiro porque no fim das contas, a série não é sobre o terror ou sobre o horror. A série é sobre um mistério. Existe algo que precisa ser solucionado. E dentro dessa solução do mistério, em ambas as temporadas, existe esse elemento de terror que ajuda a costurar a narrativa. Concordo com vocês. Isso é uma nova onda do terror que falam, né? Que o Marcos, o Didi, ele é que nem você. O Marcos, pra quem não sabe, é meu marido. Ele odeia terror. Na verdade, ele tem medo. E aí ele fala que ele não gosta. Basicamente isso. Mas ele teve que começar a assistir terror com filmes como Corra, Nós, porque são filmes que não são só sobre terror, né? Tem uma crítica social ali, tem uma metáfora. Então, assim, a Residência Rio, pra mim, é sobre luto, sobre traumas. Essa Mansão Bly, né? Essa Mansão Bly, pra mim, é sobre Carpe Diem, sobre esperança. Então, tem mensagens por trás, né? Eu acho que isso que torna esse terror tão interessante. Até quem não vê terror quer ver. Mano, isso que dá a trazer mina pro programa, mano. Falam de esperança, mano. O filme é de fantasma. Concordando pra caraca aqui com a Bu, cara, porque eu acho que a série, o foco dela é essa parada mesmo, cara. Eles tocam em assuntos muito delicados ali, perda de cara, desesperança, sabe? Muita parada delicada, e eles botam esse terror, esses elementos sobrenaturais ali, de certa maneira, né, na nossa frente o tempo todo, e pra gente até não prestar muita atenção. É meio que uma parada que a gente falava quando Família da Pesada surgiu. Da Pesada, né? Viu aí, ó? Pesada, viu? O cérebro do Diogo também deu a mesma parada. Todos somos vítimas. Mas que a gente falou, uma coisa é o Peter Griffin falar uma besteira. Outra coisa é uma pessoa real falar a mesma coisa que o Peter Griffin falou. Porque o desenho é diferente, tem outro peso, né? Por mais que a gente seja a mesma frase, é diferente o que o desenho tá falando, sabe? É um desenho, caralho. You have AIDS. Yes, you have AIDS. I hate to tell you, boy, that you have AIDS. You got the AIDS. You may have caught it when you stuck that filthy needle in here. O Beto, que seria eu sempre falo que ele é o xerife da cidade, né? Que não acredita no monstro primeiro, aí ele vai lá investigar. Malditos garotos, é apenas um cachorro. E ele é devorado pela bolha assassina. Beto, por favor, a Mansão Bly. Assim, ó, eu acho que a Mansão Bly, ela tem um erro muito grande, que é ser longo demais. Isso que o Afonso falou, que ele tem várias coisas dos contos de Henry James, é porque ele queria contar o continho lá da Volta do Parafuso, o que ele faz muito bem, só que ele bota muita coisa no meio. Então, acho que assim, a série, você tem uma percepção que chega no episódio 5, especificamente, que é um belo de um episódio, que é a primeira vez que uma das personagens começa a se questionar o que tá acontecendo, e esse episódio ele é muito legal, e ele é uma virada na série, porque até ali você tem uma série de terror, você tem uma série de tensão no escuro, de medo desconhecido. De sugestão, Beto. Ela não é uma parada descarada, né? Ela é uma... A virada da série é isso. Só que no episódio antes, a série comete o primeiro erro, porque a série bota um problemão que é muito maneiro, que é o namorado da personagem principal. E aí você fala, puta que bagulho foda, o cara do espelho, puta que maneiro. Aí ela um dia olha pro cara do espelho e fala, acho que a gente tem que se resolver, né? E nunca mais você ouve falar daquela parada. E aí a série depois, ela simplesmente abandona o lance do terror baseado no susto, e ela começa a ser um terror baseado, e uma parte legal na minha visão, baseado no sentido de que o inferno é aquilo que nós passamos, que nós construímos, que nos marcou, que nos levou. Ele constrói uma coisa meio Silent Hill, né, ali. Ele diz que você tem uma coisa ali, um inferno criado pelos próprios fantasmas, que não é um conceito novo, mas que quando bem aplicado fica refrescante. Mas, Beto, você não acha que isso de desaparecer algumas coisas, eu interpretei isso como a própria resolução dos personagens, assim, os personagens eles iam resolvendo esses problemas e iam seguindo adiante, meio que superando, sabe? Tipo uma superação. Eu poderia concordar com você se ao final da série, e eu não vou dizer o que, mas ela não fizesse questão de explicar tudo. Mas eu tava vendo aquela
última cena e falando assim, sério, vocês acham que eu sou um idiota? E ainda digo mais, cara, tipo, seria muito mais foda se ficasse a sugestão e aí as pessoas fossem debatendo, e você ia ouvir gente dizendo que não é, que não sei o quê. Peraí, Beto, pra eu entender aqui, o que você tá falando dessa super explicação é aquele capítulo em preto e branco, inteiramente dedicado... O final. A última cena, falando, olha, esse personagem era aquele, esse personagem era aquele. Concordo 1000%, Beto, cara, essa cena pra mim, o episódio tava perfeito, tava chorando, chorava. E aí chegou na cena e eu falei, não, eles não estão fazendo isso. Porque é totalmente desnecessário achar que a gente é idiota, realmente, assim, eu não gostei disso. E tirar o subjetivo, tirar, sim, né, a própria... o poder da sugestão, né? Guys, mas assim, eu acho que apesar dele sim ter... Guys. American Gigi. Porra. Yo, guys! I'm so cool, man! Let's go! Let's talk about ghosts, man! Beleza, então, vou seguir aqui, turma. Gangue, sei lá. Concordo que sim, essa cena final, esse elemento final chama a gente de idiota pra cacete, tá? Mas não é nada demais também, gente. Mas isso não afeta em nada a série. Ele termina e ele fala assim, pô, agora que você terminou essa série maravilhosa, seu idiota. Acabou. Acabou. Demonstra um toque de insegurança que às vezes vem de um produtor executivo de falar, a gente tá mostrando pra galera aí de testes e a galera tá um pouco confusa, que tal? Mas eu concordo com o produtor, cara. Eu não entendi, eu não descobri quem era quem naquela parada ali final. Ah, mentira. Cara, sério, Gigi? Pô, mas pra isso, momento merchan, ó, tem vídeo lá no Farofa Geek, aí você vai lá e vê o vídeo, 22 minutos. Mas é isso que eu acho, assim, eu acho que é legal quando tem interpretações, né? Porque eu acho que, assim, não existe certo e errado, né? Existe o que você interpretou. Não conhece o Afonso, Diogo? I know everything! Uma das coisas interessantes de você manter as atrizes e os atores da primeira, entre aspas, temporada é você avaliar o brilhantismo do trabalho de cada um e cada uma, né? O próprio Henry Thomas, que fez o clássico Elliot do ET, a gente já sabia que o cara era um baita de um ator, mas aqui ele faz um personagem muito diferente da primeira temporada e um personagem que, dado momento, se divide também e dá mais um grande show, né? Mentira, que é o moleque do ET. É um moleque do ET. Caralho, moleque! Porra, fodão, puta personagem. Tá falando do tio? O tio? O tio dele. Isso, e nessa temporada ele tá sem o olho do demônio, né? Que na primeira temporada, que olho de vidro é daquele, vocês repararam? Que é um olho... Não, mas peraí, que ele tem o seu momento lá também, pô. Ele tem um momentinho, capetinha show, porra. E olha, vale aqui uma curiosidade aí, se vocês catarem no YouTube, botem lá, Henry Thomas fazendo o seu teste para estrelar no filme do ET, né? Ele fez lá, ele tinha que atuar na frente do Steven Spielberg lá no começo dos anos 80, e o teste que eles fizeram com ele tinha ali 10 anos ali, mais ou menos, eu tô chutando aqui. E eles fizeram um teste assim, ficava o cara falando com o garoto assim, olha, você é muito amigo desse ET, desse bichinho, e eu tô aqui porque eu vou tirar ele de você, tá? Porque eu tenho que levar ele pra outro lugar, você não pode mais ser amigo dele. E o moleque, meu irmão... Can't take him away, he's mine! But it's not my choice. The president asked me to come here and get him. I don't care what the president says, he's my best friend! And you can't take him away! Daqui a pouco o Spielberg, no fundo, tipo assim, não, tudo bem, cara, olha só, a gente vai deixar ele contigo, tá tudo bem? Olha, trabalheceu, sensacional, era brincadeira e tal. O moleque emocionou todo mundo. Esse cara é fabuloso. A menina que faz a babá também. Ela tem um olho mágico que ela parece estar chorando toda hora do nada. Ela consegue chorar assim, estalando o dedo. E o medo dela, e você sente o medo dela, né? Impressionante como você compra o barulho dela, assim, é muito foda. Cara, o elenco todo, eu acho, todo o elenco das 2 temporadas, cara, é um elenco inacreditável. O malandro que na primeira temporada, não todo o mesmo, eles têm algumas mudanças, assim. O core, ele é meio que o mesmo, assim, mas tem alguns personagens que se vão. Mas, cara, o irmão, o Luke, da primeira temporada,
caralho, o maluco, ele é um... Ele é outra pessoa nessa série aqui. Ele é uma pessoa e quando vai pra Bly, ele é uma outra pessoa e aí a gente tem que falar de uma parada que é foda pra caralho aqui nessa porra. Que é, ele, mesmo uma série não tendo nada a ver com a outra, o diretor e a produção, eles deixaram pequenos easter eggs de uma série, de uma temporada pra outra. Um exemplo, na primeira temporada, o Luke ganha um isqueiro do pai. Na segunda temporada tem um isqueiro, brother. Tem um personagem que se machuca na primeira temporada e a cicatriz vai pra segunda temporada. Mentira, gente, eu não reparei nada disso. Cara, é incrível, cara. Se você olhar a foto do personagem, tu vai ver a cicatriz. Cara, que foda. Tem vários easter eggs interessantes. Tem esses, assim, que sangram de uma temporada pra outra, e tem a coisa dos fantasmas escondidos, né? Que é muito bacana você ficar catando Aí, olha, eu acho que mexeu ali atrás. Eu vi uma sombra ali e tal. Isso é muito bom, cara. Mas essa parada, as crianças da mansão Bly. Elas são perfeitas. As crianças, meu irmão. Caralho, na moral, se eu tivesse filhos igual a esse moleque, eu ia. Sei lá, cara, eu acho que eu ia ligar pra minha mãe e falar: mãe, eu preciso ser querido aqui meus filhos, porque eu não tenho condição. Não. Essas crianças, tomara que não caiam na maldição das crianças atrizes, né? Que muitas de Hollywood caem, depois se drogam, enchem a cara e tal, porque são muito talentosas. Na moral, mas é um nível de interpretação que, cara, você vê, tipo, o DiCaprio, assim, saca? O DiCaprio, quando começou lá naquele filme de drogado, das crianças drogadas e tal, tu via uma entrega daquele nível, assim, sabe? E tu vê um moleque, caraca, cara, esse moleque, ele tem um potencial pra ser fantástico, cara. Fantástico. E a Peppa Pig, né, velho? A Peppa Pig? A garota, ela faz a voz dela, né? A menina é a voz da Peppa Pig, né? E ela manda muito bem, cara. Mas não tem como a gente saber que ela é a voz da Peppa Pig em inglês, né? Qual criança no Brasil que é essa? Aproveitar aqui que eu acabei de subir uma ladeira muito íngreme pra cima, eu falei subir, né? E vou descer um pouco ela. O horror nessa série, ela começa te sugerindo muita coisa. E a partir do momento em que as assombrações e os fenômenos, eles vão se explicando, ou seja, os personagens vão descobrindo o que está acontecendo, eles começam a perder essa questão de sugestão e começam a definir a parada. E o horror começa mais aí. Né? Você começa a ver as criaturas, você começa a entender como elas funcionam. Até que tem um episódio, que eu não me lembro, é o penúltimo ou antepenúltimo episódio, que é quase que, biologia da assombração, que eu não gostei. Então, o terror, o horror, né, a gente sabe que oscila aí com as definições, ele, uma vez que revele o seu tubarão, falei do Spielberg aí mais cedo, né, você fica sugerindo o monstro que tá sob a água o filme todo. Na hora que você mostra ele de vez, você tem o horror, você tem caramba e tal, mas a partir dali, brother, os melhores filmes de terror tem que resolver logo o problema. Porque se você ficar mostrando demais o monstro que você tava segurando, ele deixa de ser um pouco assustador. Eu concordo que na hora que ele finalmente mostra, né, a grande assombração da parada, essa assombração, inclusive é uma crítica minha, ela inclusive é uma assombração que, brother, você tem que chamar não é nem o Constantine, você tem que chamar o Hellboy pra resolver. Porque ela é um nível assim, brother, entendeu? Caça-fantasmas, Hellboy, é um negócio muito, muito agressivo e invencível. Eu achei demais, assim. Falei, caralho, brother, como é que você vai resolver um bagulho desse? A desproporção de poderes ali, como se você fosse equilibrar os personagens será que eles são capazes de enfrentar esse mal? Exato, isso me tirou um pouquinho, né? E, cara, uma parada que eu acho que eles podiam ter feito, porque essa parte, quando eles explicam, esse episódio específico, é um excelente episódio, sozinho. Se você pega ele e assiste essa porra sozinho, verdade. Puta merda, que foda, cara. É um curta, é tipo um curta de terror maravilhoso. Sim, é verdade. É tipo um curta, né? Mas naquela jornada, é como se eles mostram o monstro, pisam no freio, explica a parada lá de trás e depois volta e joga pra frente. E caralho, que tem essa manobra de carro toda aí, cara? Cara, agora, isso de sentir falta, eu senti falta em uma coisa que foi mais técnica. Na verdade, um estilo de filmagem, né? Na primeira temporada tem um episódio que é praticamente todo em plano sequência, que é um episódio... É o do funeral. Isso.
Sério, esse episódio pra mim é tipo uma obra-prima, assim, é perfeito. E é muito legal também ver, se você colocar no YouTube, dá pra você ver como ele foi feito. Cara, eles tiveram que construir, assim... Teatral a parada, né, cara? Exatamente, teatral, eles tiveram que construir coisas e colar cenários pra que a câmera passasse de uma funerária pra outra coisa e tal. Eu achei que nessa temporada, eles iam repetir, como repetiram o elenco, né, repetiram muita coisa, eu achei que fosse repetir de ter um episódio plano sequência. Assim, na verdade não é uma falha, mas eu fiquei um pouco na expectativa, um pouco frustrada com isso. Yeah, I'm sorry. Essa série, ela parece o This Is Us Halloween. Estrada, você hoje vai inaugurar as notas para a Maldição da Mansão Bly? Agora eu já me confundi. A Maldição da Mansão Bly. Então vamos lá, de 0 a 5 robôs gigantes, assustados ou não, quantos você dá para a mansão? Cara, assim, é uma série mais ou menos, cara. Você quer, assim, quando você começa os 3 primeiros episódios, você tá assim, caralho, que bagulho legal, assim, que puta... parada legal. Só que ao longo que você vai vendo, inevitavelmente você compara com o American Horror Story, que eu acho uma excelente série. Aí sim, uma parada excelente de terror, com, porra, tudo ali que você espera. Só que é porque essa, cara, você começa acompanhando uma jornada que é muito legal, que de repente ele muda, ele fala assim, agora eu preciso contar outra parada. E aí ele começa a contar outra coisa. A sensação que me dá é que o cara queria contar aquela história que acontece do episódio 5 pra frente, mas ele tava assim, puta, mas só me deram verba pra fazer um bagulho de terror, então vou ter que enfiar uns jumpscare, umas paradas de monstrinho aqui, beleza, depois eu desisto dessa merda. O palavrão aí, não precisa recorrer a isso, né, aqui. Deselegante. Tem uma dama aqui presente. Você tá perfect splendid até agora. E aí você tem uma série que ela divide o que ela parece ser em duas partes que não são, não conversam, na minha opinião, porque, óbvio que é a mesma história, você construiu narrativas, você se engajou com personagens ali que fazem sentido, mas não acho que é uma série ruim. Quando eu falo isso, só que eu acho que, assim, essa série tá longe de ser uma coisa incrível, de ser uma coisa maravilhosa. Ela é uma série legal, com atores inacreditáveis. Eu achei assim, esse moleque mais que a gente tá falando, tem uma cena que ele encena. Um teatrinho, né? Que pariu, assim, e ele encena possuído, sei lá, é uma parada assim, você fala... não é de Deus, não. Ele dando em cima da adulta, cara. Ele meio que dá em cima, né, das mulheres, assim, ele fica aquela coisa esquisita, porque ele é uma criança, ele tá sendo galanteador com elas, né, você fala, ih... E uma raiva que vem de repente também, né? Você fica desconfortável, né, assistindo, assim, Pois é, e isso é muito maneiro, sabe? Tipo, então, assim, a série, eu acho que ela tem coisas boas, eu achei a própria direção de arte da série, puta, é lindo o negócio, sabe? A mansão é um espaço muito bizarro, muito legal de você conhecer os cômodos, os jardins, o lago, aquela entrada, o tempo todo aquela entrada acontece em eventos muito relevantes pra série, a igreja. Então, assim, o final da série é muito legal, a conclusão da história é muito legal. Você entender que é uma história de amor muito maior do que uma história de terror é muito legal, mas você se engajou, olha aí, se engajou de novo. De novo, esse I tá querendo alguma coisa contigo aí, tá te assombrando esse I, pô. Você se engajou na história porque era uma coisa de terror e você ficava curioso, a relação das bonecas, como é que funcionava, a casa de boneca, aquela aparição constante. Puta, tem uma cena que é maravilhosa, que a aparição só anda por trás, assim, no fundo, tu fala, puta que pariu, que cena fugida, sabe? Só que aí no final, ele tá te contando uma bela de uma história de amor com um conceito maneiríssimo de preso à memória, o inferno são as memórias, as lembranças, muito foda o conceito, mas aí tem um monstrinho, e o monstrinho vira um monstrinho, assim, eu não tô te assustando, cara, vamos agora, chama os X-Men pra lutar contra o monstrinho do lago, sabe, tipo... Mano, nada a ver, mano, os X-Men não lutavam contra fantasma, seu merda! Pois é, mas ao mesmo tempo, ele conclui
a meia hora final da série inteira é muito bonita, é o que ela quer fazer, sabe? O que eu entendi é que você ficou com medo e tá agora tentando desmerecer, mas entendi. Beleza. Dá tua nota então aí, 0 a 5 aí. 2.5, assim. É um 2.5. Não! 2 pontos. Beto, você é a assombração desse programa. É muito bom. Vou te exorcizar. E deixa eu falar uma coisa. Eu não disse quando eu puxei esse episódio, vamos ver esse trabalho de terror barra horror. Eu falei, assistam isso. Não deixa ele te influenciar não, Diogo. É o que a assombração faz. Ele tá soprando no seu ouvido ali, é má influência. Encosto, entendeu? Tá falando, não é tão bom, Didi. Não, porque ele tá querendo criar uma meritocracia do terror. Pra dizer que esse filme não se encaixa dentro, não tem o mérito do terror. Mas ele pode falar, porque aqui o discurso é livre, entendeu? Aqui todo mundo pode falar o que quiser, ninguém é cancelado. Bu já foi cancelada também? Que você tá virando influencer cada vez mais forte aí. Eu já fui muito cancelada, inclusive eu nunca entendo o que as pessoas esperam de mim, porque esse vídeo da Mansão Bly, eu tenho vídeos sobre Vikings, né? E aí eu falo Vikings. Por quê? Porque eu vejo a série em inglês e nome de série geralmente a gente fala em inglês, né? Diferente de nome de filme que traduz. Eu fico falando Vikings. E aí, nesse vídeo, eu falei, bom, os comentários são todos, aprende a falar Vikings, não Vikings, ok. Aí eu fiz esse vídeo da maldição da Mansão Bly e eu fiz questão o vídeo inteiro de falar Bli, mentalizando. Vou falar Bli porque me enche a paciência, porque eu falo Vikings, enfim, desisto. Então já fui muito cancelada assim, mas eu não vou cancelar essa série, porque ela é maravilhosa. Eu achei ela realmente perfectly splendid, que nem a Flora. Eu concordo com o Beto que eu acho que a série ela é longa, ela devia ser mais curta, dava pra enxugar. Eu acho que tem uns fillers ali que foram bem desnecessários, mas eu acho que o pior da série foi o merchan mesmo. A série se vendeu como terror. O Mike Flanagan, né, que é o showrunner, ele deu entrevistas falando que essa temporada era ainda mais assustadora que a primeira. Então, assim, eu acho que o hate da galera, a culpa é total do showrunner, porque ele não devia ter vendido a série como uma série mais assustadora de todos os tempos. De fato, ela não é. Agora, se você for assistir a série esperando ver algo lindo, algo sensacional, você vai ficar muito surpreso. Então, acho assim, pra mim, eu sempre desconfio com esse tipo de merchan, né? A Bruxa mostrou isso pra mim, falando que ia ser o filme mais assustador e não era nada disso. É incrível, mas não tomei susto vendo a Bruxa. Uhum. Então, eu já tava esperando algo mais tranquilo. Por causa disso, eu achei, cara, incrível, assim. Eu só não vou dar uma nota máxima, porque realmente eu acho que podia ter menos episódios. E no final ficou explicativo demais, o que tirou a nossa subjetividade, né? E aí eu também concordo com o Beto. Então, eu vou dar 4 olhos e meio. Só vejo concordâncias, hein? Só quero deixar claro. Não, Só vejo concordância, a essência do argumento dela é o 4.0. Pois Como é que tem concordância 4.0, caralho? Bora, Didi, vamos lá. De 0 a 5 robôs gigantes, quantos te assustaram aí? Cara, primeiro de tudo, existe uma coisa maravilhosa de você não ser influenciado pelo marketing das paradas, né? Porque eu caí nessa série de paraquedas inacreditável. Foi uma parada que, assim, eu comecei a assistir sem nada, sem nenhum feedback, nada. Ninguém me disse se era bom ou ruim, ninguém me disse o que achou, ninguém me disse bosta nenhuma. E, cara, eu simplesmente deixei meu coração ter essa levada aí e ver qual é, saca? E, cara, fiquei muito surpreso com tudo que me foi colocado. Acho que é uma série de uma excelência magistral, ela é boa em quase tudo que ela faz, o roteiro é de uma excelência absurda, o acting, eu não sei qual é o nome disso, mas a atuação dos atores, na interpretação dos seus papéis, nas variações, na interação com o cenário, na credibilidade da construção do mundo, tudo é muito crível, sabe? Ela é quase uma série que se passa num ambiente só, saca? Eu por um momento, eu achei que ela fosse ser isso. Ela fosse o tempo inteiro dentro da Mansão Bly, sabe qual é? Tipo, não fossem sair. Mas não é. Eventualmente você tem umas pingadelas fora. Tem aqueles filmes clássicos que acontecem, como 12 Homens e uma Sentença, entre outros, que você fica viajando dentro desse cenário e é fabuloso. Não é o caso da Mansão Bly, mas ela continua sendo fabulosa por si só. E uma coisa que essa série, ela me deu uma rasteira que realmente foi um dos motivos de me conquistar, é que o terror, ele não é objetivo, como a gente já comentou, Rafa. Mas o terror, ele não é o foco da série. A assombração, sabe,
A série ela não tá ali pra te assustar. O terror é algo usado para contar uma história. É algo que anda em paralelo com essa história que está ali. Do meio pro final, porque no começo a proposta não era essa. No ponto todo, você no começo da série, você tem uma parte de terror muito com um namorado. Aquele cara aparece e tal, e tu fica, porra, essa, que maluquice é? Não, mas o contexto todo, Joe, quando a menina chega na mansão, ela vê gente no espelho, aí tem os negocinhos da bruxa, a menina fica trancada e as crianças falando, você tem que ficar trancada. Claramente de terror. Ela tem um terror rondando a série o tempo todo, que ele abandona. Não abandona, não acho que ele abandona, ele muda. Também não acho que ele abandona não, cara. O que acontece é que, na verdade, conforme você vai conhecendo aquilo que é desconhecido, evidentemente a regra é que isso para de ser tão assustador. Então o tema, ele continua até o final, ela é uma série de terror. Tem outros plots que são enfiados no meio ali, mas o tema permanece, só fica menos assustador. Eu acho que tem uma mudança de cerne na estrutura do terror barra horror, né? O terror é uma coisa que te aterroriza, como a gente vai discutir algumas vezes aqui. E o horror é uma coisa que te deixa horrorizado. Ou seja, o horror ele tem a ver com uma certa contemplação de uma coisa que te causa repúdio. Lembra daquela regra? O terror é quando a porta tá fechada e você ouve um barulho atrás. Quando você abre a porta e vê, é o horror. Exatamente. Eu acho que nessa série tem um determinado momento em que eles viram a chave do terror pro horror. E é justamente quando eles revelam os problemas, né? Revelam as assombrações e você olha na cara do horror. E você fica olhando. E você vê o que tá acontecendo. E a câmera não sai. Uhum. E aí, porra, tu fica, meu Deus, que coisa só que você se acostuma. Assim como os próprios personagens, eles começam a se acostumar. E aí eles começam a lutar contra um super vilão. Beleza, que eu acho o ponto fraco da parada. Porque, pelo amor de Deus, né, maluco? Caraca, parece um cuco do inferno que sai da casinha. E esse pra mim é o ponto fraco, na real, sabe? Eu acho que eles quiseram contar essa história que é muito sujeito verbo predicado, muito objetiva, mas eles, em algum momento, eles puseram uns 2, 3 fillers, talvez, e acabaram perdendo um pouco a mão. E aí ele chegou no final, talvez, eles tiveram que correr. E aí ficou esquisitaço, porque ficou overpowered pra caraca, apesar de ser uma puta vilã, maneiríssima, muito. Mas é tipo, cara, não dá, né, velho? Não dá, maluco. Chama o remake, chama a tia, meu irmão. Não tem jeito. Porra. E aí ficou uma coisa que me tirou um pouco disso, sabe? Eu gostei, inclusive, uma parada que eu achei fabulosa é como a questão da assombração do passado, né, a sua culpa, ela te persegue e se transforma em assombração. Isso foi uma coisa que é interpretada de diversas maneiras por diversos personagens. A babá principal, a protagonista, ela tem um tipo de culpa, entre aspas, assombração. O tio tem um outro completamente diferente, cara, que é irado, e você pode sentar, pegar um copo de uísque e, porra, filosofar sobre essas duas merdas durante a noite inteira, que vai ser maravilhoso, cara. E eu acho que esse é o grande ponto alto da série, sabe? Ela te sugere interpretações muito interessantes sobre diversas coisas. Acho que o final é um pouco cagado, na real, acho que é um pouco cagado. Poderia ter sido feito de uma maneira mais subjetiva ali, menos Power Rangers, mas ainda assim é uma série, cara, almost Perfectly Splendid. Eu tô com a Bu, cara. É 4 robôs gigantes, assim. Fiquei maravilhado com a jornada inteira. Residência Rio e Mansão Bly, assim. Assistam. E Afonso 2 Fs de faca Solano, qual é a sua nota, Tara Bly? Olha aí, eu achei a série muito boa, muito bacana. Eu acho que quando a gente tem discussões desse nível que trouxemos hoje aqui, muito passionais, muito animadas, é um indicativo de que o material ele tem um potencial muito bacana que nos emocionou. E aí a gente repara nesses defeitinhos, né? Mas eu entendi que todos aqui, com exceção do Beto, que não curtiu tanto. No meu caso, vocês sabem que eu amo esse gênero, né, de horror. Essa questão, inclusive, do inimigo final, que a gente pontuou, ela conversa muito com uma, entre aspas, regra do terror, que você pode reparar que as melhores obras trabalham muito bem, que é todo monstro, não só terror, né, mas o monstro em si, da ficção, ele tem que ter regras. Isso fica mais evidente quando se trata do sobrenatural. Os próprios anti-heróis ou heroínas e heróis de terror, eles, quando entendem isso, você pode falar de um Constantino, o Constantino tá sempre falando, olha, tudo tem uma regra, se você descobrir a regra daquele fantasma, você resolve. O Witcher faz a mesma coisa, como é que você quebra aquela maldição? E as boas obras, elas entendem que o monstro tem uma fraqueza. Esse monstro aqui, vamos chamar de monstro, ele realmente não tem uma fraqueza e ironicamente isso enfraquece esse último ato, principalmente quando ele vem de uma revelação de onde esse monstro vem,
que é maravilhosa, como a gente falou. Ele é um conto por si só, muito bem contado, como eu acho que a maior parte da série é uma série muito bem contada. Concordo com as críticas que o Beto puxou, de que acho que eles colocam muita coisa, são muitos subplots dentro de um tema central, que às vezes perde um pouquinho. No entanto, eu acho que a série fica num ponto muito alto. Acho que no finalzinho, depois até do monstro, aí sim eu acho que o foco ele muda completamente para um subplot que aparece mais pro final e fica numa espécie de novelinha romântica que é bacaninha. A gente tava torcendo para aquelas pessoas, mas ele muda, cara. Ele dá um alt tab, você fica acompanhando a vida daquelas pessoas ali numa minissérie e você fala, brother, o foco da trama nunca foi esse. O foco da trama é outro, são fantasmas do passado. Beleza, ela tá tentando lidar ali, né, literalmente com o fantasma do passado, nessa metáfora toda. Mas eu achei que ele muda tanto no final e ficou meio arrastado aquele romance ali. Eu falei, pô, peraí, cara. Me pareceu assim, já era pra ter acabado, entendeu? Isso aí podia ter sido resolvido mais rápido. Mas acho que no panorama aí de séries de terror, e principalmente levando desde a primeira, eu achei uma série muito bacana. Fiquei tenso, fiquei bastante assustado, porque eu mergulho bem. Então fico com vocês aí, 4 robôs gigantes assustadores.